Olá, família, que alegria estar aqui com você mais uma vez. Que bom que a gente tem esse momento aqui, né? Para juntos estudarmos a palavra de Deus, conhecermos mais do nosso Deus, do que Ele faz, do que Ele realiza na nossa vida e através da nossa vida. Que bom que você está aí também junto comigo hoje. Nós hoje vamos estudar mais um pouco da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar encerrando o nosso estudo do livro de Provérbios. Vamos ter o nosso último estudo hoje. A partir da próxima quinta-feira você tem um encontro marcado aí com o pastor Marcos. A gente vai dar continuidade naquilo que Deus tem colocado no coração dele, e você vai poder aprender mais ainda, compartilhar mais ainda da palavra de Deus nesse momento que a gente tem aqui. Então hoje nós vamos estar fazendo o nosso último estudo do livro de Provérbios, e aí a gente vai fazer uma análise, né, uma retrospectiva, como foi bom, como aprendemos, como crescemos na graça e no conhecimento do nosso Deus nesses dias que estudamos sobre tantas coisas. O livro de Provérbios nos ensinou, né, sobre relacionamento, sobre temor de Deus, sobre lidar com o próximo, sobre o poder da palavra. E agora, hoje, nós vamos ter nosso último estudo desse livro tão abençoador, e eu creio que vai ser bênção na sua vida mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos aqui reunidos como igreja, estudando a Tua palavra, aprendendo do Senhor, famintos e sedentos de receber do Senhor, Pai. Enche o nosso coração da Tua presença, enche o nosso coração da Tua paz, da Tua alegria, do Espírito Santo. Que esse fogo, Senhor, nunca venha se apagar no nosso coração, mas que a cada dia possamos estar mais dispostos, mais alegres, mais animados em receber do Senhor e compartilhar uns com os outros. Muito obrigada. Nós pedimos a Tua direção, a Tua unção, a Tua graça nesse momento, e oramos assim no nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o nosso Deus. Tanto temos aprendido, o livro de Provérbios nos ensinou sobre o nosso próximo, sobre a nossa fala, sobre o nosso comportamento, tanta coisa nos ensinou, e hoje nós vamos aprender somente sobre Deus, sobre quem é o nosso Deus. O nosso estudo, apesar dele estar finalizando nesse livro de Provérbios, mas nós vamos dar seguimento a esse estudo, nós não vamos parar nunca. Mas a gente não estuda aqui, a gente está aqui estudando só para saber coisas a respeito de Deus. Nós queremos saber quem Deus é. Nós queremos ter relacionamento com o nosso Deus através da Sua palavra. Nós queremos conhecer, não só para ter conhecimento, somente aquilo que a Bíblia fala para nós sobre Deus, mas nós queremos ser praticantes, nós queremos ter relacionamento com esse Deus, nós queremos saber cada vez mais e conhecer cada vez mais. A Bíblia, ela nos revela quem Deus é. Não é só fatos sobre Deus, né? É como você saber algo sobre a vida de um artista, né? Você sabe muito sobre a vida daquele artista, mas você nunca encontrou com ele, não sabe quem você é, você na verdade nunca olhou nos olhos dele, nunca esteve perto, nunca tocou. Mas é diferente quando a gente adquire entendimento sobre quem o nosso Deus é. Isso nos torna mais próximo dele. Isso traz ele mais para perto de nós. E aí a gente vai criando um vínculo, um relacionamento muito bom e muito gostoso com o nosso Deus. E hoje o livro de Provérbios vem ensinar para nós algumas especificidades do nosso Deus. Deus, nós vamos ver 4 aspectos de como Deus é. Primeiro a gente vai começar falando que Ele é um Deus santo. Em Provérbios 9:10, esse termo santo quer dizer que Ele é um Deus absolutamente distinto, totalmente diferente de tudo que você já viu, de tudo que você já ouviu. Não há nada e nem ninguém como o nosso Deus. E a sua santidade, ela é tremenda. Olha, João, no livro de Apocalipse, descreve Jesus, Apocalipse 15, versículo 2, como um mar de vidro mesclado de fogo. É claro que isso é uma simbologia, o livro de Apocalipse está cheio de simbologia, mas olha que coisa diferente, né? Como é assim,
É algo tão extremo que João descreve que a gente não consegue imaginar. Eu não consegui. Quando eu li isso aqui, falei, gente, eu não consigo imaginar como que é isso. Mar de vidro mesclado de fogo, para falar de como o nosso Deus é único, como o nosso Deus é diferente e como há uma santidade em Deus. Deus é a própria santidade, né? Como essa diferença é algo que põe Deus, vamos dizer assim, como o nosso pastor gosta de dizer, né? Outro patamar, né, gente? E aí, assim João vem descrevendo a gente. O livro de Provérbios vem falando para nós também sobre como Deus é soberano. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, isso está em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 16. Então, a gente pode entender que tudo começa nele e tudo termina nele. Logo, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo que existe, sobre tudo que há. Deus é soberano sobre a natureza. Deus é soberano sobre o firmamento. Deus é soberano sobre os reinos da terra. Deus é soberano sobre todos os reis, todas as autoridades, ele é soberano. Ele é soberano sobre a sua igreja, ele é soberano no céu, ele é soberano na terra, embaixo da terra, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. E aí Provérbios 21:30 vem dizer assim, olha pra gente, não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Provérbios 21:30. É muito bom saber que o Senhor reina, como está em Salmo 93, versículo 1, e que os seus propósitos justos se cumprirão. Você pode dizer amém? Tudo aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus estabeleceu para a sua família vai se cumprir. Tudo que Ele estabeleceu para o seu ministério, para a sua igreja, vai se cumprir. E a gente pode ficar aqui a noite toda falando, quando a gente diz tudo, é tudo. Tudo o que Deus estabeleceu como propósito vai se cumprir. Nada deixa, nada foge do propósito do nosso Deus, do seu controle, isso porque Ele é soberano, Ele é absoluto. Então Ele é santo, Ele é soberano e Ele é um Deus compassivo. A eterna compaixão de Deus com os pobres, viúvas, órfãos, a gente vê por toda a Bíblia, né? E a gente vê que no ministério terreno de Jesus teve muita preocupação, né, com os órfãos, com as viúvas, com os pobres. Ele desejava que eles fossem assistidos em todo o tempo, ele estava sempre recomendando isso. E desde a lei a gente percebe isso, sabe por quê, gente? Porque no meio do povo de Israel era muito fácil as pessoas simples, os pobres, as viúvas, os órfãos, eles estavam muito vulneráveis, né? Eles ficavam era muito fácil eles sofrerem maus tratos, eles serem rejeitados. Então, Deus advertiu o povo através das leis, dizendo, olha, não façam isso, eu quero muito pelo contrário, que vocês olhem para essas pessoas com um carinho, com um cuidado, com um zelo maior. E aí, para que eles não fossem vítimas, né, de maus tratos, de excessos. A gente vê isso lá em Êxodo, capítulo 22, você pode ler depois com calma, quando você tiver tempo. E aí, Provérbios 14:31 vem dizendo assim, olha, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Quem o criou? A Deus. Então, aquele que oprime o pobre insulta a Deus. Mas a este, ou seja, a Deus honra aquele que se compadece do necessitado. Vou ler agora na íntegra para você. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra aquele que se compadece do necessitado. Provérbios 14:31. A gente vê que Jesus, ele se identificou com os pobres, né? Com as pessoas necessitadas. A gente via que aonde Jesus estava,
Havia uma multidão de necessitados. Havia uma multidão de pessoas que precisavam de um cuidado, que precisava que alguém olhasse para eles de uma forma diferenciada. E aí Jesus é essa pessoa. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este o paga seu benefício, Provérbios 19:17. Ou seja, quando você ajuda uma pessoa que precisa, Deus vê, e Deus tem isso na mais alta estima, e Deus há de retribuir grandemente aquele que acode, que socorre a uma pessoa que precisa, a um necessitado. É claro que você pode dizer assim para mim, poxa, Ivone, mas eu também sou uma pessoa que preciso muito. Mas, gente, sempre tem alguém mais necessitado. Sempre tem alguém precisando mais. Então, se a gente olhar para essas pessoas, é algo que é muito bem visto por Deus, sabe? É algo que Deus espera de nós como igreja e Ele recompensa isso. Quando a gente ajuda as pessoas, na verdade, é como se a gente estivesse dando ao Senhor. Ele coloca a nossa contribuição em uma conta com altos dividendos. O que quer dizer isso, Ivone? Isso quer dizer que Deus sabe como retribuir, porque Ele é um Deus compassivo. Então, Ele sabe como retribuir cada gesto que a gente tem de ajuda, de um socorro a alguém que está precisando. E você pode anotar mais uma referência, Filipenses 4, de 15 a 17, fala exatamente isso ao pé da letra. Deus é um escudo para os que confiam nele. Provérbios 30, versículo 5. Também essa referência você pode anotar e ler depois, que vai respaldar você. Quando você tiver uma situação que você vê alguém numa necessidade e você sentir, você tiver uma empatia no seu coração e você pensar assim, eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. E aí você vai lembrar dessas referências que eu estou te dando hoje. E isso vai agradar muito o coração de Deus. E é muito bom quando a gente agrada o coração de Deus, quando a gente faz coisas não por pessoas para que elas vejam. É lógico que a gente agrada o coração de Deus quando a gente socorre o necessitado, que é o nosso próximo. Quando a gente faz algo em favor de alguém que Deus colocou no nosso caminho. Mas isso agrada o coração de Deus. E o Senhor é galardoador, é recompensador. Ele sabe retribuir muito bem. E por último, eu quero dizer para você que Deus, o nosso Deus, é um Deus sábio. De acordo com os teólogos, a sabedoria de Deus refere-se à sua capacidade de traçar meios perfeitos para alcançar fins perfeitos. Então, Deus sabe como agir. Deus tem uma mão cirúrgica. Ele sabe como agir com precisão naquele momento. Gente, olha, eu já falei isso aqui antes no estudo. Ele nunca chega atrasado para nada. Ele nunca chega adiantado para nada. Deus nunca erra a mão. Deus nunca dá menos do que você precisa. E Deus também nunca dá para que ninguém desperdice, não dá além daquilo que é necessário. Então, não se preocupe, porque Ele tem a sabedoria, Ele é um Deus sábio e Ele sabe como agir perfeitamente. E aí, Romanos 11, versículo 34 diz assim: quem, pois, conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Claro que ninguém. Deus simplesmente é. Antes da criação, Ele é. Ele sempre foi, Ele sempre será. Ele foi, é e sempre será. Esse Deus, esse Deus dotado de sabedoria, cheio de sabedoria. A sabedoria tem um nome e é nosso Deus. Ninguém jamais ensinou coisa alguma a Deus. Ninguém jamais deu conselhos a Deus. Ninguém jamais instruiu o Senhor. Ninguém poderá dizer algum dia que Deus se enganou a respeito de algo, embora hoje a modernidade, a sociedade, ela quer dizer isso, né? Ah, houve um engano. Olha, houve um engano. Era de tal sexo e nasceu no corpo de tal sexo. Houve um engano. Não, Deus não se engana. Não houve um engano.
É exatamente como Deus quer que seja. É exatamente como Deus planejou para ser. Nós é que nos rebeliamos, muitas vezes, contra a vontade de Deus. E aí a gente quer dizer assim, olha... E às vezes até biblicamente, quando a gente vai dar um conselho para alguém, a gente cita uma referência bíblica. Ah, irmã, mas comigo não funciona. Irmã, olha só, a Bíblia não se engana e Deus não se engana. Então, não existe isso, não há variação de pensamento em Deus, não há sombra de dúvida em Deus. Engano, erro, nem pensar. Então, o nosso Deus é a sabedoria. Não há como Deus se enganar, Ele não erra. Tudo que Ele faz é perfeito, ainda que a gente não entenda e ainda que não queira até receber, mas é perfeito. Porque no nosso Deus, a perfeição, Ele é a perfeição. Paulo chamou Deus de único e sábio. Você vai encontrar isso em Romanos 16, 27. Único e sábio. E eu gostaria de concluir essa palavra de hoje, concluir esse finalzinho do livro de Provérbios, dos nossos estudos baseados no livro de Provérbios, inspirados no livro de Provérbios. Eu quero encerrar citando A.W. Tozer. Esse homem foi um pastor, escritor e um conferencista bíblico que nasceu lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ele disse o seguinte, preste bem atenção. Uma vez que temos a bondade de Deus para desejar o nosso maior bem, a sabedoria de Deus para planejá-la e o poder de Deus para realizar, o que nos falta? Sem dúvida, somos os mais favorecidos de todas as criaturas. Eu vou ler mais uma vez para você. Uma vez que temos a bondade de Deus para desejar o nosso maior bem, a sabedoria de Deus para planejar e o poder de Deus para realizar, o que nos falta? Sem dúvida, somos as mais favorecidas de todas as criaturas. Você pode dizer amém? Você consegue ver isso? Você consegue enxergar isso para a sua vida? O quanto você é favorecido? E você já agradeceu a Deus hoje, nesse dia, por isso? Você já falou com Ele, Deus, obrigada, porque eu sou uma pessoa tremendamente favorecida. Sou abençoada pelo Senhor. O Senhor está comigo todos os dias. O que mais eu posso querer? O que mais eu posso desejar? De que ter um Deus santo ao meu lado, um Deus soberano a meu favor, um Deus compassivo que age por mim e através de mim, um Deus sábio que ninguém pode discutir, que ninguém pode ir contra aquilo que Deus estabeleceu. Ninguém pode negar a sua sabedoria. Ninguém nunca vai poder dizer que Deus se enganou, que Deus errou em determinado momento. Deus não erra nunca, nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Deus nunca errou em nenhuma de suas palavras, em nenhum dos seus atos, em momento algum. Por mais difícil que fosse, quantas vezes Deus abençoou o seu povo se rebeliou contra ele. E mesmo assim, ele não errou, ele continuou, ele insistiu e ele acertou. Principalmente quando Jesus veio em nosso favor, quando Jesus veio nos resgatar, quando Jesus veio para nos salvar. Que atitude assertiva, que atitude sábia do nosso Deus. Só Deus poderia ter criado o plano da salvação, algo tão perfeito para nos resgatar. O meu desejo com esse estudo, o meu desejo nessa noite é que você tenha absorvido isso para dentro do seu espírito, que você entenda isso e que você veja dessa forma que você tem um Deus santo, um Deus que é soberano, um Deus compassivo e um Deus sábio a seu favor, do seu lado, te instruindo, te ajudando na sua caminhada, te dando a direção. Como você poderia não ser um vencedor? Como a sua trajetória pode não ser uma trajetória de sucesso? Não tem como.
Não há como. Só se nós nos desviarmos do propósito de Deus para a nossa vida. Só se nós nos desviarmos da vontade de Deus para aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Aí sim, a gente vai errar feio. Mas enquanto a gente decidir caminhar ao lado do nosso Deus, a bênção dele está sobre a nossa vida e a nossa história vai ser uma história de sucesso. Nós vamos chegar no final da nossa caminhada, falando como o apóstolo Paulo, não é? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora eu só espero o galardão que o meu Deus vai me dar, não é isso? Então que seja assim na sua vida, que Deus te abençoe, que você seja ricamente abençoado, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração nessa noite. Deus te abençoe. Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos que estivemos aqui, que estudamos a Tua Palavra, que encerramos, Senhor, esse livro de Provérbios, que trouxe tanto ensinamento para nós, foi uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, para que possamos crescer, Senhor, nesse conhecimento, prosseguindo e continuando a cada dia a conhecer o Senhor, a saber quem somos em Ti e quem o Senhor é para nós. Muito obrigada, meu Deus, por esse estudo, por esse momento que passamos aqui. Eu quero abençoar a vida do meu irmão, eu quero abençoar essa casa, essa família que participou nessa noite conosco com esse estudo, Pai. Que eles sejam ricamente abençoados e que a revelação do Senhor esteja sobre o espírito dos teus filhos. Eu oro assim, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima quinta-feira. Se Deus assim nos permitir, Pastor Marcos vai estar aqui dando continuidade ao nosso estudo de quinta-feira. Deus te abençoe. Até lá. Fiquem com Deus.